Na palavra de Deus, em todos os homens que estão com suas vidas, seus nomes, suas histórias registradas para nós, ninguém se destaca como o apóstolo Paulo. Nós podemos dizer que ele é uma estrela que se destacou de todas as outras, em sua grandeza, magnitude. Ele é um homem que se separou de todos nós de uma maneira incrível. Talvez seja o cristão mais famoso de todos os cristãos. Nenhum servo de Cristo trouxe uma marca tão profunda para este mundo como o apóstolo Paulo. Ele nasceu no Império Romano. Ele nasceu numa época completamente degenerada. A ideia de que nós vivemos numa época muito terrível, sem Deus, sem amar a verdade, e de que essas pessoas viveram numa época melhor, é completamente falsa. Ele nasceu no Império Romano. Ele nasceu num mundo completamente pagão, onde nenhum dos valores que ainda existem, ou que nós lutamos para que eles existam e permaneçam, existiam. E com uma exceção de um pequeno grupinho de pessoas, num cantinho do Império Romano, o mundo inteiro estava nas trevas do paganismo. E foi nesse ambiente que o apóstolo Paulo surge como essa estrela. Ele não viveu mais do que eu e você vivemos. Ele viveu uma vida, do ponto de vista de anos, comum, como nós vivemos. E no entanto, ele nasceu num império completamente pagão. E quando aquele homem morreu, nos poucos anos que ele viveu como nós vivemos, aquele mundo pagão foi abalado no seu centro, nos seus alicerces, de tal maneira que ele não podia se sustentar por muito tempo. Ele estava em ruínas. Deus usou Paulo para produzir uma maravilhosa mudança. Usou outros apóstolos, mas nada e nem ninguém como Saulo de Tarso, depois da sua conversão. Aqueles poucos anos, não é, que compõem a vida de pessoas como nós, mudaram o mundo, destruíram os alicerces milenares, não é, de paganismo, de escuridão. Nós não podemos ver ninguém que possamos pensar do ponto de vista de Deus, com mais sucesso e utilidade nas mãos de Deus. Esse homem falou para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós podemos dizer que Paulo é o ser humano, não é? Tirando o próprio Deus quando andou no mundo como um homem, mas é o ser humano que mais influenciou a história da humanidade. Ele era destemido, enfrentou um império, enfrentou falsos irmãos, enfrentou a religião judaica, a violência, a perseguição, o chicote, o naufrágio. Ele era um homem destemido. Ele enfrentou todas as barreiras, ele sofreu, ele tinha enfermidades, ao contrário dos campeões da fé dos nossos dias, que não mudam o mundo muda eles em sua ambição por dinheiro, por poder. Esse homem tinha enfermidades, mas ele era destemido. Em sua enfermidade ele dizia: a graça de Deus, eu vou me gloriar nas minhas aflições, porque a graça dele realmente me basta. Você pode pensar alguma coisa que o apóstolo Paulo tivesse medo? Quando nós pensamos em Paulo, nós nunca pensamos em medo. Mas eu quero falar hoje sobre um medo que o apóstolo Paulo tinha. E se um homem como ele temeu alguma coisa e sentiu um medo no seu coração, então nós devíamos atentar cuidadosamente para aquilo que produziu esse medo, voltar nossa atenção para ele. Paulo era um homem envolto em preocupações por causa de quem ele era, do seu chamado. Ele não viveu em facilidades porque ele era um apóstolo escolhido, porque na Bíblia, a Bíblia diz no Novo Testamento, foi o homem mais usado para operar milagres, fundou igrejas, escreveu epístolas inspiradas. Nós podemos pensar
que para um homem desse tudo foi fácil, mas nada pode ser mais diferente do que isso, mais falso do que essa impressão. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, fala sobre esse medo que ele tinha, e sobre o qual nós queremos meditar nesta noite. Quando um homem como Paulo diz que tem medo de algo, então nós devemos parar, atentar para este medo, e quem sabe, pela graça de Deus, Deus operar o mesmo em nós. Em 2 Coríntios 11, verso 3, Paulo diz: eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não chama atenção pensarmos em tudo que Paulo fez, tudo que ele sofreu, sabe? O homem que falou para Timóteo: sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Deus não nos deu o espírito de temor. Um homem que enfrentou todas as coisas, diante da morte, do martírio, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira. Paulo olhou para a sepultura como nenhum outro homem olhou. Ele encarou a sepultura, ele não tinha essa coisa de não querer pensar na morte, não querer pensar no fim, não é? Ter medo daquilo que lembre a morte, como a nossa geração, que finge que vai viver para sempre, e tem medo de passar em frente ao cemitério. Ele pôde olhar para a sua sepultura e dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, agora eu vou ser oferecido como libação, eu vou dar um testemunho com o meu sangue, de tudo aquilo que eu vivi. Um homem desse, quando diz: eu estou com medo, sabe, nos chama atenção, faz nós ficarmos atentos. Ele enfrentou filósofos pagãos, enfrentou fariseus, escribas, ele lutou com falsos irmãos, falsos apóstolos. Ele tinha um peso tremendo sobre ele. Ele sofreu o ódio amargo dos seus compatriotas, que o perseguiam de cidade em cidade para matá-lo. Se há um homem que se pareceu com Cristo, por isso ele diz para nós: sede meus imitadores, né? Assim como eu imito a Cristo. Isaías 53:3 diz que Jesus era um homem de dores, experimentado em sofrimento, que sabia o que era padecer. Paulo foi um homem de dores, que sabia o que era padecer. Todos os dias, ele mesmo diz, o Espírito nos revela de que de cidade em cidade nos esperam tribulações, prisões, correntes, chicotes, mas ele não deixou de ir a essas cidades. Nunca o medo fica transparecido na vida de Paulo. Ele tinha que realizar algo e ele realizou. Ele tinha sobre ele um peso. Em 2 Coríntios 11, 28 ele diz: a minha preocupação por todas as igrejas, sobre mim está um fardo, sobre todas as igrejas, a saúde delas, como a verdade está lá em Cristo. Os primeiros cristãos tinham um conhecimento escasso. Nós gostamos de dourar a igreja primitiva. Muitas vezes as pessoas dizendo: a nossa época é terrível, a igreja está cheia de enganos e mentiras. É verdade. Quem dera a época primitiva. É falso. As pessoas que não estão dispostas a lutar com o erro nunca estariam à vontade no reino de Deus. Essa sempre foi a luta dos servos de Deus. O conhecimento dos primeiros cristãos era escasso, eram homens ignorantes, não conheciam a verdade como deviam conhecer, a fé deles era fraca, a experiência deles era rasa, a esperança deles era vaga, qualquer pessoa roubava a esperança deles. Paulo tinha que chamá-los e dizer: vocês não podem sofrer como aqueles que não têm esperança. A experiência deles era assim, eles eram susceptíveis a serem enganados por falsos mestres, por terem essa experiência rasa, fraca, um conhecimento pequeno. Qualquer falso mestre, falso apóstolo enganava aquelas pessoas, ensinava a elas mentiras. Eles estavam propensos a se afastar da fé.
A igreja primitiva era como uma criança pequena, mal conseguia andar. Nós sabemos. Outro dia alguém perguntou se eu quero ter filho. Eu falei: não. Já estou pensando em ter netos. Filhos não. Filho começa a andar, é uma tensão terrível, grande, que você tem que ter. A igreja primitiva era como uma criança pequena. Se você deixar sozinho, daqui a pouco bota fogo na casa. Você tem que estar sempre atento. Pode cair, quebrar o pescoço, quebrar a perna. Exige uma atenção. A igreja primitiva era assim. Eram fracos, tinham pouco conhecimento. Qualquer pessoa os enganava, como enganam crianças, com qualquer conversa. A igreja primitiva era como uma planta exótica que tem que estar numa estufa, que você tem que ter todo cuidado. Cuidar da igreja primitiva era como cuidar de peixes. Eu já disse que a pior coisa na terra é ter um aquário, é um inferno. Os peixes morrem à toa. Eu não sei como eles conseguem viver na natureza. Eu já tive peixe e falei: Deus, tem misericórdia, cuida dos peixes, tu com a tua glória e soberania, deixa livre disso. A água esquenta, o peixe morre. A água esfria, o peixe morre. Muito oxigênio, o peixe morre. Pouco oxigênio, o peixe morre. Botar muita comida, peixe come e morre, come até morrer. Se não botar comida, eles morrem também. Ou seja, o bicho vai morrer, não tem jeito, dá vontade de não fazer nada. A igreja primitiva era assim. Era um cuidado, tinha que haver um cuidado especial. Ele diz: pesa sobre mim essa responsabilidade. E ele, sabe, vivia com essa preocupação constante. Ele diz assim aos Colossenses, em Colossenses 2:1: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão na Laodiceia. Eu tenho que combater por vocês todos os dias. Eu me afadigo, eu estou lutando para que vocês não naufraguem. Era assim. E aos Gálatas ele disse: surpreende-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou à graça de Cristo e estão recorrendo a um evangelho falso e diferente. Era isso, não há nada de dourado na igreja primitiva. Paulo diz: eu sinto de novo as dores de parto por causa de vocês. Eu deixei vocês firmados na fé, na verdade, na graça agora. Ó insensatos Gálatas. Uma tradução mais crua: ó idiotas Gálatas, quem vos fascinou? Como tão depressa vocês abandonaram a verdade? Quem são esses falsos apóstolos, falsos pastores, que levaram vocês para esse lugar? Nós não podemos estudar as epístolas de Paulo, sabe, e vermos esse cuidado, esse peso sobre ele, mas nunca vemos medo, não é? Luta, fundando igrejas, mas agora ele diz: eu estou com medo. Havia uma única coisa que o coração do apóstolo Paulo, que fazia aquele coração sentir medo: eu estou com medo de que, assim como Eva foi enganada pela serpente, vocês tenham suas mentes corrompidas pelas mentiras de Satanás. Esse é meu único medo. Vossas mentes podem de alguma forma ser desviada da pura doutrina do evangelho, da verdadeira devoção a Cristo, e eu sinto medo por causa disso. Nós queremos olhar algumas lições que podemos tirar e que devemos tirar nesses dias escuros em que nós vivemos, e não é de forma nenhuma mais escuro do que os dias que eles viveram, como se aquela fosse uma era dourada. Não era, mas nossa era também não é. É de profundas trevas sobre a igreja dos nossos dias. Então, em primeiro lugar, nós queremos ver uma doença que todos nós estamos sujeitos e que devemos temer junto com o apóstolo Paulo. Devemos sentir medo, mas o medo real. É uma doença espiritual, que é a corrupção das nossas mentes. É isso que Paulo sentiu. Eu estou com medo de que de alguma forma suas mentes podem ter sido corrompidas e se desviaram da verdade de Deus. Em segundo lugar, nós devemos lembrar de Eva como um farol
para nós, não é? Ela foi enganada, e foi enganada pela astúcia, não no mundo como o nosso, mas no paraíso, mas pelo mesmo inimigo que nós enfrentamos todos os dias. Em terceiro lugar, isso nos leva a perder a devoção verdadeira por Cristo, ficando com uma religião vazia de Deus e cheia do coração de Satanás, que é o enganador. Esse texto é uma mina profunda, e todas as minas profundas exigem dificuldade para você obter o metal precioso. Em primeiro lugar, essa doença espiritual, que nós devemos ter medo, devemos sentir medo como o grande apóstolo. Isso fez ele sentir medo profundo, mas não tem feito as pessoas sentir medo em nossos dias. As pessoas, grande parte das pessoas não podem dizer com Paulo: eu tenho medo quando olho para a igreja, porque eu vejo que a mente das pessoas foi corrompida e que a verdade de Deus não está mais lá. As pessoas acham que é tudo bom, maravilhoso, contanto que alguém fale alguma coisa a respeito de Deus e de Cristo. Paulo diz: eu tenho medo que as suas mentes tenham sido corrompidas. O prejuízo, sabe, das nossas mentes pela recepção de falsas doutrinas, de uma religião não bíblica, de um culto vazio de Deus, vazio do verdadeiro Deus. É isso que Paulo quer incutir na mente daquelas pessoas, e que é a grande necessidade dos nossos dias. Estou com medo de que suas mentes participem de opiniões errôneas e inadequadas sobre o cristianismo. Esse é meu único medo, Paulo diz. Que vocês tenham uma noção errada a respeito da verdade de Deus, do que Cristo fez. Eu tenho medo que vocês recebam como verdade mentiras engendradas por Satanás. É o que ele está dizendo para eles. Eu tenho medo que vocês tenham se afastado da fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e estão abraçando pontos de vista que são destrutivos para o Evangelho, destrutivos para a obra que a verdade de Deus faz no coração do homem. Esse é o temor expresso pelo apóstolo. Talvez o único grande medo do apóstolo Paulo, o homem que foi mais destemido do que todas as outras pessoas. Hoje, há muitos medos no coração das pessoas, mas não há o único medo que devia estar lá, no coração de todos nós. À primeira vista, as pessoas podem até ficar surpresas. Quem teria pensado no poder do engano a esse ponto, aos olhos do próprio Cristo, dos discípulos escolhidos? Enquanto o sangue do Calvário mal tinha secado nas colinas de Jerusalém, enquanto os milagres de Jesus estavam frescos na mente das pessoas, enquanto grande parte dos apóstolos não tinham morrido ainda, estavam vivos. Os homens que foram usados por Deus para deixar para nós o Novo Testamento estavam vivos. E ainda assim, naqueles dias, um engano corrompeu a igreja. Não é inacreditável? A capacidade, a presteza com que o engano substitui a verdade. Não foi séculos depois. Esses maiores homens da história estavam vivos. Estavam acabando de fundar aquelas igrejas. E Paulo então chama isso de um poder secreto da iniquidade. Há um poder terrível na iniquidade de corromper a verdade. Paulo diz: eu tenho medo de que esse poder tenha corrompido vocês. João diz: porque já o mistério da justiça, da injustiça opera. Opera quando? Quando os apóstolos estavam vivos. João diz: o mistério da iniquidade já opera, já está entre nós, engano e mentira. Em 2 Tessalonicenses 2,7, Paulo fala sobre o poder secreto
da iniquidade. Em 1 João 2,18 ele diz: até agora muitos anticristos já têm surgido. Muitos, eles estavam vivos, não poucos, não alguns, muitos. Anticristo não é uma coisa contra Cristo, é uma coisa que substitui Cristo. Os anticristos eram homens e doutrinas que se levantavam, não para dizer que Cristo não tinha, mas era uma imitação de Cristo, o que é muito mais perigoso do que algo que se opõe, era algo que substituía. Nada é mais provado que nas páginas da Bíblia sobre esse poder destruidor do engano naqueles dias e nos últimos 21 séculos. Paulo, então, olhando para aquelas pessoas e olhando como profeta para nós, para o futuro, falando para ele e para nós, e é por isso que isso está registrado na Bíblia. Ele olhando diz: eu estou com medo. Tanto o que ele estava falando para aquela igreja é verdade para esta igreja e para qualquer igreja. Eu não estou com medo apenas da corrupção moral, mas estou com medo de algo anterior, de que a mente de vocês tenha sido corrompida pelo engano, pela mentira, por uma mentira que substitui o evangelho, a simplicidade da devoção de vocês a Cristo. Tenho medo que uma falsa doutrina tenha substituído as doutrinas fundamentais e verdadeiras. Essa tem sido a escolha de Satanás no combate contra a igreja. Ele tem empregado isso a cada era. Essa é a maneira que Satanás encontrou para parar o progresso do evangelho. Satanás não para o progresso do evangelho fechando igrejas, ele faz isso abrindo igrejas. Satanás não preca o avanço do evangelho diminuindo os pastores, mas aumentando o número deles, aumentando os mestres. Ele não brecou o evangelho naqueles dias, não tentou, tentando simplesmente matar os apóstolos, mas fazendo surgir um monte de apóstolos. Aqueles não eram suficientes, tinha que ter vários. Paulo chamava eles de super apóstolos. É assim que Satanás faz. Se ele não pode envenenar a fonte da onde brota a vida e a verdade, ele pode envenenar os afluentes por onde essa verdade devia chegar às pessoas. E grande parte das vezes são os líderes. E o diabo faz como? Adicionando, subtraindo ou substituindo a verdade. É assim que ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem a mente dos homens caídos em suas mãos. E como ele faz a igreja ser mundana, tendo a mente das pessoas nas suas mãos. Paulo diz: eu tenho medo de Satanás, e com a mesma astúcia que ele usou para enganar Eva, tem enganado vocês. A falsa doutrina logo se espalhou por toda a igreja. Logo após a morte dos apóstolos, as coisas pioraram. No início da igreja, ela estava cheia de falsas doutrinas sobre a Trindade, sobre a divindade de Cristo, sobre os rituais. A introdução do monaquismo começa logo no início da igreja. No 2º século, tudo aquilo já está lá. Começa no Egito, com pessoas que se separavam, como monges de outras religiões, que mesclaram aquilo com o evangelho. E lá no 2º século, quando está fresca na memória das pessoas a vida do apóstolo João, todas essas heresias já estavam lá, já estavam presentes. Agostinho está próximo lá do início de tudo, mas todas as heresias que campeiam a igreja hoje estavam operando. E essas pessoas fizeram muito mais mal ao evangelho do que os seus inimigos declarados. Na Idade Média, a falsa doutrina
tinha contaminado a igreja tão completamente, que a verdade como está em Cristo, a verdade que o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho medo que o diabo tenha obliterado a mente de vocês, ela quase se afogou, quase se extinguiu. Não, pense que diminuiu o número de igrejas abertas, o número de líderes, o número de cultos, o número de adoradores. Não, eles aumentaram, e essa foi a estratégia de Satanás: mais igrejas, mais líderes, mais gente, até que o mundo inteiro seja a igreja, e a igreja seja o mundo. É muito mais eficaz. E durante os últimos 5 séculos, continuou o mesmo processo degradante. Pouco antes da reforma, se você perguntasse aos cristãos o que um homem deve fazer para ser salvo, as respostas teriam erradas. Hoje também, papas, cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes, diáconos, monges, freiras, com raras exceções, estavam mergulhados na ignorância e na superstição, como nos nossos dias. Só que cardeais, papas, arcebispos, bispos, sacerdotes, diáconos, monges, freiras, eram a liderança da igreja, eram os líderes, eram os que ensinavam e estavam imersos na mais pura superstição, como é a igreja protestante dos nossos dias. É o mal que se repete. E quando houve o terremoto, estavam dormindo no colo do inimigo. E quando houve o terremoto da reforma, poucos líderes se despertaram. A maioria continuou dormindo. A falsa doutrina, desde os dias da reforma até os nossos dias. O que a igreja tem feito é constantemente estragar o trabalho que os reformadores fizeram. É demolir as doutrinas que foram restauradas. A maior parte das pregações hoje estarão demolindo aquilo que os reformadores trouxeram de novo para a igreja. É como se o trabalho da igreja fosse destruir as doutrinas que a reforma reviveu pelo poder de Deus. E quem faz isso? Os líderes. Quem fez a igreja de Corinto chegar àquele estado lamentável? Os líderes. E Paulo diz: eu tenho medo que a mente de vocês já esteja corrompida por Satanás, como ele enganou Eva, com as mentiras, liberalismo, toda forma de novas doutrinas destruidoras surgiu no mundo nos últimos 2 séculos. Fez do protestantismo uma forma estéril ou cheia de superstições, vazias de Deus. A maior parte das pessoas que dizem ser protestantes não podem, se você perguntar o que um homem deve fazer para ser salvo, quais são as principais doutrinas, não podem falar sobre elas, não conhecem nada a respeito. Vão falar sobre algumas superstições, algumas visões, algum mover. Esses dias, estava lendo uma grande igreja no mundo hoje que tem uma coisa com a música muito interessante, tem hinos muito interessantes. O que fez eles ficarem muito famosos, estavam lá lançando a escola do sobrenatural. Em 6 meses, eles prometem que as pessoas vão aprender a fazer milagres, e quem completar os 6 meses vai aprender até a ressuscitar a gente. Nada mais parecido com a Idade Média, cheia de superstições e mentiras, e enganos. Então, os professores hoje não hesitam em ensinar o oposto que a reforma fez, nem os seminários, nem as igrejas. É como se o objetivo fosse desmontar a verdade. Uma escola debocha da inspiração da Bíblia. A outra diz que algumas coisas são fábulas.
Outras dizem que você devia acreditar nos 4 evangelhos, mas não nas cartas dos apóstolos. Outra ensina uma liberdade para pecar, para ser mundano. As pessoas acham que é maravilhoso nos nossos dias ter várias opiniões sobre todas as coisas. Há vários sites na internet que dizem estar defendendo a verdade, mas o que você lê lá? Eles dizem que o importante é ter o debate, é ouvirmos várias opiniões. Então um é pelagiano, o outro não é, o outro é arminiano, cada um tem uma opinião. No final o site não condena nada. Ele diz que defende a verdade, mas diz que nós temos que estar abertos para ouvir a opinião de todo mundo. No final cada um fica com a mentira que quer. Eles acham isso muito bonito, isso é a cara dos nossos dias. Há pessoas que ficam comovidas com o ensino de um pastor que prega uma doutrina da reforma, e também comovido do mesmo jeito que o outro que ensina tudo o oposto daquilo que ele estava ouvindo. Ele consegue gostar dos dois. É isso que você vê. Ele consegue gostar de Agostinho e de Pelágio, de Lutero e de Erasmo. Ele consegue pegar coisas opostas e dizer, esse é de Deus, esse também é de Deus. Mas o que está falando um aqui é o oposto desse, mas não tem importância. Satanás vence semeando pastores, semeando igrejas. Eu estou falando semeando porque o negócio de plantar igreja virou moda agora, não é? Eu acho que o maior plantador de igrejas da história foi Satanás. Quanto mais igreja ele plantou, mais confuso o evangelho ficou, mais mentiras surgiram, mais líderes ensinando mentiras. É disso que Paulo disse, eu tenho medo a olhar para vocês, cultuando aí em Corinto como se vocês fossem a igreja. Eu tenho medo que Satanás, como enganou Eva, tenha enganado vocês e corrompido as vossas mentes. Por que esses sites, essas pessoas, essas igrejas pegam pensamentos heterogêneos, contraditórios e dizem que tudo é de Deus? Porque são inteligentes, são argumentações inteligentes e sinceras. E daí? Um diz que o céu está azul, um diz que é vermelho. Como os dois podem estar certos? Como os dois podem estar falando o que Deus mandou? É assim que o diabo desencaminha a mente dos homens, se amando semente por todos os lados. Se Paulo sentiu medo, eu e você temos motivos abundantes para estarmos sentindo muito medo. Se Paulo sentiu medo de que aquela igreja tivesse sido enganada por Satanás como Eva, então eu e você temos motivos para estar com um medo muito maior do que o do grande apóstolo. Se houve um tempo em que os cristãos deviam estar em guarda, esse é o tempo, é agora. Paulo diz em 1 Coríntios 14:8, toda essa nota, essa dissonância, é óbvio que é o oposto da verdade. Ele diz assim: se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta lança sons desafinados, sons que não se encaixam, como as pessoas vão se preparar para a guerra? O grande perigo para os verdadeiros membros da igreja de Cristo é a própria igreja. Tome cuidado para não ser tomado por um desejo mórbido pela paz. A polêmica é uma coisa odiosa. Num aspecto geral, a polêmica é horrível, mas há dias em que ela é um elemento positivo. A paz é uma coisa excelente. Todos nós queremos paz, é por isso que nós ansiamos pelo fim da história, como ela é. Mas como a paz muitas das vezes é demasiadamente cara, não podemos querer ter a paz de maneira barata e fútil. A unidade é uma bênção poderosa. Nós ansiamos quando toda a igreja de Cristo estará reunida na mais perfeita unidade.
Mas a unidade não é útil, nem boa, se ela for comprada a custo da verdade de Deus. Ela se torna diabólica. Estar unido no erro não é nenhuma vantagem. A igreja de Corinto podia estar unida, mas Paulo diz: eu temo que vocês tenham sido enganados, como Eva foi pela serpente. Nós podemos dizer que Adão e Eva foi um casal unido, não é? Ficaram juntos no pecado, juntos no erro, juntos na desgraça. É esse o tipo de unidade que as pessoas querem que nós tenhamos, esse tipo de paz. Vamos pecar juntos, vamos profanar o nome de Deus juntos, vamos jogar fora as suas verdades, vamos dar as mãos, vamos juntos cantar. Não vou continuar porque quem gosta de Roberto Carlos pode ficar emocionado. Uma nação que descansa na sua prosperidade e negligencia a defesa, o exército, porque pensa: estamos em paz, somos ricos, para que gastar uma fortuna com o exército? Isso é um incômodo. Nós queremos paz, não precisamos de armas, não precisamos nos armar, não precisamos de um exército. Então provavelmente essa nação vai se tornar presa do primeiro Napoleão maluco que surgir, porque não vai ter como se defender. É como nós vemos a igreja hoje. As pessoas: vamos ter paz, vamos estar atentos. Se nós queremos guardar a verdadeira relação que temos com Cristo, vamos estar prontos, vamos estar armados, vamos estar com a nossa armadura, com a nossa espada, com todas as peças, vamos estar prontos para a batalha. A igreja que é rica adquiriu riqueza, ela desfaz paz quando não há paz. Israel estava rico, estava vivendo bem, ele pensou: está tudo bem, esses profetas são os exagerados. Mas quando o inimigo chegou, eles descobriram que não havia paz, nem entre eles e Deus. Então eles estavam entregues, sem armas, para enfrentar o grande inimigo que se aproximava deles. E Jesus disse para aquelas igrejas: você que diz que está rica e que não tem falta de nada, se você não voltar agora, a sua luz vai ser tirada para sempre, e ficará só trevas. Mas eu quero também denunciar do fundo do coração a covardia nos momentos de crise. Eu vejo na internet, converso com pastores, um monte de gente dizendo: eu não sou evangélico mais, eu não sou mais, que vergonha, eu agora vou ficar na minha casa, vou ficar orando que a igreja se corrompeu. Covarde! Imagine se Lutero pensasse assim, ou o apóstolo Paulo dissesse: eu vou para Tarso, vou ficar lá orando, essa igreja toda se corrompe, ninguém quer a verdade, eu vou ficar lá, eu e meu irmão e meus amiguinhos, vamos ficar orando lá. Covardes! Ninguém pode servir a Deus sozinho, isolado. Nós somos ovelhas, nós temos que lutar pela verdade, não temos que sair correndo. Nós somos chamados para uma batalha. Imagine Paulo dizendo isso: não sou mais cristão, que vergonha, o cristianismo está corrompido demais, estou com vergonha. Ele combateu o bom combate, não fugindo. É uma vergonha para qualquer soldado dizer: que vergonha, eu vou fugir do campo de batalha. Não há como nós sermos igreja sem sermos um corpo de Cristo. Assim, Deus deu os meios de graça para a sua igreja, Deus deu ministérios. Nós precisamos viver como Deus nos chamou para viver, em vez de nós fugirmos para nossas casas, fingindo que podemos ser cristãos sozinhos, contrariando tudo o que a palavra de Deus ensina no Velho, no Novo Testamento, e aquilo que ela é na terra e no céu. Nós precisamos lutar pela verdade de Deus. Eu não vejo como o navio pode estar velho, mas nós não o abandonamos, falando que temos vergonha daquele navio, nós ficamos lá. E eu também não acho que ninguém está mais seguro quando ele sai da casa velha dele para ficar ao relento, sozinho. Então eu protesto, contra esse espírito covarde. Nós nem
consentimos com o engano, nem saímos correndo, querendo dizer para o mundo: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou igreja, eu não sou cristão, eu sou de Jesus. O que isso significa? Quando várias pessoas que dizem que são de Jesus começarem a fazer tudo errado, é o que elas fazem, você vai dizer que não sou mais de Jesus. Está fugindo. Nós devíamos então orar como Daniel: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, porque temos pecado contra ti. Ele não disse: eu não sou mais judeu, eu não sou mais israelita, esse pessoal é uma vergonha. Você nunca vai ver Jeremias, Ezequiel dizendo: não, eu não tenho nada a ver com a tribo de Judá, eu tenho até vergonha agora, eu vou fingir que não sou de tribo nenhuma. Eles ficaram lá, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, mas ficaram lá, onde deviam ficar, lutando pela verdade. Nós não queremos nenhum tipo de unidade à custa da verdade de Deus. A paz não é mais valiosa que a verdade. Nós não queremos paz à custa da verdade de Deus. Se você ama a igreja, você tem que fazer como Paulo. Ele não disse: eu não tenho nada a ver com a igreja dos Gálatas. Eles se corromperam, aquilo lá não é mais evangelho. Eles disseram: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou fugir da verdade de Deus? Ele lutou até a morte. E Paulo diz para nós em 1 Coríntios 16:13: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos como homens, fortalecei-vos, não é hora de fraquejar. Nossos nobres reformadores compraram a verdade com seu sangue. Os nobres reformadores foram mártires pela verdade. Não vamos vender ela barata para ter paz com ninguém, para ter qualquer espécie de unidade que mancha a morte de Cristo e a morte de todos os combatentes pela verdade. Em segundo lugar, Paulo diz: isso deve ser um exemplo para nós, um farol para nós. Eu temo, eu sinto medo que vocês sejam enganados pela esperteza da serpente, como Eva foi. Esse é o grande problema da igreja, queridos. Esse é o grande problema contra o qual nós temos que estar atentos. É óbvio que o apóstolo Paulo, não precisamos discutir, ele fala sobre os primeiros capítulos de Gênesis como algo real, não como fábulas para nos ensinar algo. Um homem e uma mulher, o pecado, a queda, todas essas coisas reais. Paulo, Jesus, os apóstolos mencionam isso não como histórias para simbolizar algo, mas a verdadeira maneira como o pecado entrou no mundo. E Paulo diz: o problema da heresia e das falsas doutrinas é a sua esperteza. Eu temo, não que vocês sejam enganados de qualquer maneira, mas que com a mesma esperteza que Satanás enganou Eva, ele engane vocês. É contra isso que vocês devem estar atentos. Satanás não chegou no paraíso e disse: vamos acabar com a santidade, vamos contrariar Deus, que tal nós fazermos uma guerra contra o Altíssimo? Não. Ele diz: isso vai ser bom, vai ser algo agradável, vocês vão ficar mais sábios, vão adquirir sabedoria. Ele disse que eles não morreriam. Ele cegou os olhos deles para o perigo do pecado e as suas consequências, de tentar reinterpretar a verdade de Deus. Paulo disse: ele usou astúcia, e eu temo que a mesma astúcia tenha sido usada contra vocês. Nós precisamos temer a falsa doutrina. Ela tem dominado o coração das pessoas desde que a igreja está na terra, sempre da mesma forma. A maneira com que ela veste o erro. O dinheiro falso é perigoso quando ele se parece muito com o verdadeiro. Um dinheiro feito com qualquer máquina copiadora, com qualquer papel, não engana ninguém. Esse é o problema dos cristãos e de muitos de nós aqui.
Nós não conseguimos enxergar o erro. O lobo raramente ia entrar e dobrar o rebanho se ele não colocasse uma pele de cordeiro, se ele fosse como lobo mesmo. O liberalismo nunca vai dizer para você: vamos pecar, vamos ser mundanos, vamos fazer o oposto do que a Bíblia diz. Não, ele reveste a sua doutrina de algo que parece que você vai continuar servindo a Deus, sendo até mais útil com a sua estratégia. Satanás é muito mais sábio para gerir uma campanha assim. Ele inunda, como eu disse, a cristandade de mais igrejas. Ele inunda a cristandade com mais líderes, com mais professores, com mais seminários. E assim, ele desvia o caminho. Ele usa palavras bonitas: apostolicidade, unidade, ordem da igreja, estratégia. São palavras bonitas, não são palavras que nos chocam. Liberdade de pensamento, tolerância, palavras que são bonitas. Nós gostamos de ouvir o que Satanás está dizendo. Ele não vem para nós falando palavras feias. Tolerância, unidade, amor. Precisamos ter mais amor. Precisamos não ser tão estreitos, ter uma mente mais aberta. Nós pensamos: eu não quero ter uma mente fechada, Deus me livre. Ele diz: nós precisamos ter uma nova interpretação dos textos bíblicos, uma nova abordagem. É por isso que Paulo diz: eu temo que com a mesma esperteza que ele enganou Eva, esteja enganando vocês. Eu sei que esses líderes que estão aí em Corinto não chegaram falando coisas terríveis. São homens bons, visitam vocês, são homens caridosos, estão preocupados com a necessidade de vocês, com o pobre. Eu temo que, como Satanás enganou Eva, eles estejam enganando vocês. É isso que Jesus disse. Paulo só está fazendo eco ao Sermão da Montanha. Jesus disse em Mateus 7,15: cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Mas só por dentro. Quem vai ter medo de uma ovelha? Quem vai imaginar que dentro de uma ovelha há um lobo feroz? Então eu peço especial atenção. Essa é a ingenuidade da maioria dos cristãos. Eu tenho contato com pessoas a semana inteira. Eles esperam que a falsa doutrina chegue de uma maneira horrível, negando Deus, dizendo que quer que os homens vão para o inferno. É óbvio que não. É uma nova estratégia para salvar o mundo, uma nova estratégia para salvar as pessoas. De repente, um jovem é convidado para ouvir alguém falar, um professor carismático com novas ideias, e ele senta lá esperando ouvir as mais terríveis heresias a respeito de Deus, colocando tudo de cabeça para baixo. Mas então ele ouve um sermão inteligente, vê um homem um pouco engraçado, sabendo jogar com as palavras, misturando uma grande quantidade de verdade com gotas de veneno. Mas você não precisa de muito veneno para matar as pessoas, não precisa. Uma panela de comida com um pouco de veneno mata todo mundo. A panela, no geral, estava tudo certo, arroz, feijão, estava tudo gostoso, mas as gotas de veneno matam. Mas como ele esperou uma panela de veneno, ele não consegue enxergar. Então eles pensam: está vendo, eu pensei que, puxa vida, que coisa legal, que coisa mais interessante do que aquelas velhas verdades. Uma mente mais aberta. E então assim, todas as coisas se tornam muito mais interessantes. Paulo diz: eu temo que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, vocês também. É isso que tem encantado a igreja nos séculos, e principalmente a igreja da nossa era. Homens que sabem falar, homens que juntam muitas das vezes grande quantidade de verdade com venenos mortais. E as pessoas sempre dizem sobre esses falsos mestres: ele é tão bom, é um homem tão dedicado, tão zeloso, tem um desejo tão grande de salvar as almas.
é uma pessoa tão humilde, tão abnegada, tão caridosa, tão séria. Você não vê que ele é uma pessoa séria? Você não vê que ele é inteligente? Você não vê que ele é sincero? Paulo disse: eu temo que Satanás, com a mesma astúcia que enganou Eva, engane vocês. O que vocês esperavam? Um homem horrível. Vocês acham que o inimigo de vocês é estúpido? Ele vai enganar vocês como enganou Eva. São homens assim, que pervertem o evangelho, porque as pessoas pensam: não há nenhum perigo em ouvi-lo, não há nenhum perigo em experimentar essas coisas, elas nos parecem muito boas, a música que eles tocam é muito boa, não importa as gotas de veneno. Além disso, ele prega um evangelho real. Ninguém prega um sermão como ele prega. É envolvente. Eu não posso acreditar que isso é doentio e falso. Mas não há verdades de Deus completas lá. Há as sementes da destruição. É assim que Satanás sempre fez. Sempre foram os líderes que levaram as pessoas a uma falsa visão de Deus. Então nunca foi tão necessário recordar. Esse é o segundo ponto, o que Paulo disse àquela igreja: eu temo que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, a mente de vocês esteja corrompida pelo engano. Nós temos que deixar essa parte. Jesus disse não que nós temos que ter cuidado com os fariseus e com os escribas, mas com o fermento dos fariseus. Nós podemos perceber mais os fariseus, mas o fermento, a ideia, não é, de que eles tinham méritos diante de Deus. Você pode negar os fariseus, mas ser contaminado pelo seu fermento. A ideia de que eles podiam agradar a Deus da força humana. A ideia de que eles eram livres. Você pode odiar os fariseus, mas Jesus diz: tenha cuidado com o fermento deles. O fermento deles é colocado e esse fermento cresce. É com isso que você tem que ter cuidado. Não são com os fariseus, mas com o fermento. Com o show da sabedoria que eles parecem ter. E todo mestre assim parece ter. Colossenses 2:23, Paulo diz: os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária. Eles parecem sábios, eles parecem ter uma verdadeira devoção. Eles, o apóstolo Paulo diz, têm uma aparência de humildade, e eles têm uma aparência de disciplina do corpo, mas são de valor algum, porque são para a satisfação da carne. Paulo quer fazer com que aquelas pessoas enxerguem que elas lutam contra algo astuto e sutil, que destrói o evangelho. Sempre foi assim. Ou seja, Paulo está dizendo: eles parecem bons, eles parecem justos, eles parecem zelosos, eles parecem santos, eles parecem reverentes, eles parecem devotos, mas eles levaram vocês para um falso evangelho, para a superstição. Tiraram vocês da simplicidade da sua devoção a Cristo. A mente de vocês foi corrompida, foi enganada. Então nós devemos cultivar um espírito de sentinela em nós, não nos importar de sermos ridicularizados como caçadores de heresias, não termos vergonha de suspeitar do perigo. E se alguém falar isso, nós devemos dizer: eu não quero ser enganado como Eva foi enganada pela esperteza da serpente. Eu quero estar na palavra de Deus, quero estar firmado nela. E por último, um ponto que nós devemos estar especialmente atentos: Paulo diz: eu sinto medo que vocês sejam enganados como Eva e sejam levados para longe da sincera e pura devoção a Cristo. E o culto de vocês não tenha nada mais a ver com isso, puro e sincero. Não algo misto, não algo misturado, mas algo puro. A devoção de vocês deve ser pura, cativa, verdade de Deus.
Essa é a boa teologia, sem mistura. Cristo, e como Cristo ensinou. É uma estratégia que Deus botou no meu coração, eu sinto que ela funciona. E daí? Como essa estratégia pode não ter nascido no coração de Deus? Porque Ele não fala sobre ela? Porque Ele nos manda pregar a loucura do Evangelho, sem adição, sem subtração, sem substituição. Qualquer coisa disso não faz mais você ter um puro Evangelho. Isso é de importância indescritível. É esse o medo que o apóstolo Paulo tinha. É assim que aquelas pessoas que conviveram com os apóstolos caíram no engano. Você pode estragar a medicina divina e transformá-la em veneno. Grande parte da história da igreja, do que foi apresentado como medicina divina, não passava de veneno para as pessoas. Quanto mais elas bebiam, mais elas estavam indo em direção à morte. Nenhuma tal doutrina, nada que se afaste da palavra de Deus. E por fim, duas coisas para encerrarmos. Como armas contra isso, nós podíamos falar muitas coisas. Nós precisamos dessa pureza, da grandeza daquilo que Cristo é. Não podemos perder a nossa devoção sincera a Cristo, nem nossa visão da sua grandeza. Nós não temos palavras suficientes para exaltar Cristo, exaltar a revelação de Deus. Não precisamos de mais nenhuma revelação. Jesus ele não reparte suas funções com ninguém. Ele tem uma lealdade indivisa com Ele mesmo. Ele não delegou os seus ofícios a ninguém. Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício, Ele é o rei, Ele é tudo do Evangelho. Não sobra espaço para nada, toda a glória é dele. E esse é o Evangelho que nós devemos pregar. John Owen, falando a respeito disso, em dias em que a luz brilhou mais nessa terra, fala a respeito disso de maneira com muita propriedade. Cristo é o caminho, de tal maneira que quando você se afasta da pureza de Cristo, você é como um Caim andarilho. Você sabe, Ele não é um caminho, Ele é o caminho, não existem outros caminhos. Quer dizer que quando as pessoas não estão andando nele, estão andando no meio da mata, não há caminho nenhum, não estão indo para lugar algum, não importa se são bons, devotos, sinceros, são andarilhos, sem rumo, sem caminho você não tem rumo, você anda perdido, indo para lugar nenhum. Esse era o temor de Paulo. Jesus é a verdade, de tal maneira que todo mundo que não tem a pureza de Cristo é tão mentiroso quanto Satanás. Não há como alguém estar falando a verdade fora de Cristo. Paulo diz: eu temo que Satanás, como enganou Eva, leve vocês para uma falsa devoção a Cristo. E como é falsa, como Ele é a verdade, tudo que vocês falarem será mentira. Não há verdades fora dele. Ele é a verdade. Da maneira que não há caminho nenhum, não há verdade nenhuma. Tudo que alguém possa dizer fora de Cristo é falso. Ele é a vida. As pessoas podem ter grandes estratégias, mas sem Cristo atuar com aqueles ofícios que Ele não distribui a ninguém, tudo gera só homens mortos. Porque só Ele pode dar a vida. Nada mais pode fazê-lo. Não há estratégias. A ideia de que estratégias humanas podem salvar pessoas é aquilo que Finney propagou. Ele é a videira, de tal maneira que se algum galho não está nele, está secando e vai virar fogueira, segundo a palavra de Deus. Ele é a rocha, de tal maneira que se a tua casa pode ser bonita, pode ser feita com sinceridade, mas se ela está sendo construída fora dele, quando a tempestade vier, ela vai ruir, vai cair. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, Ele é o fundador da nossa salvação. Nada pode gerar fé em nós, nada pode. Jesus é o autor da nossa fé. Você não pode criar fé no coração das pessoas, nem ninguém, com nenhuma astúcia, com nenhum projeto. Ele é o autor da salvação, Ele é o autor da nossa fé, e Ele é o consumador da nossa fé.
de tal maneira que fora daquilo que Deus revelou nele, não há possibilidade de haver vida, ainda que você seja engenhoso e tão astuto quanto Satanás é. Jesus é tão bendito. Hoje eu coloquei para o pessoal lá no Twitter que seria melhor não existir do que se nós existirmos sem Ele. É isso que Paulo está querendo incutir na mente daquelas pessoas. É melhor nunca ter nascido do que nascer para morrer fora de Cristo, fora da simplicidade da verdade. As pessoas ficam apavoradas com o inferno, mas não é esse o grande drama. 1000 infernos e eternidade não são nada comparados com a vida sem Cristo. Qualquer coisa que nos afaste da simplicidade de Cristo é completamente diabólico. Paulo diz: eu temo que a serpente, como enganou Eva, engane vocês sem vocês perceberem isso. E agora eu quero concluir, como eu falei, há 2 coisas só que você deve fazer para ser impedido de cair em qualquer falsa doutrina. Vamos armar nossas mentes com a palavra de Deus. O pastor não pode estudar a Bíblia por você. Ninguém pode. Você deve se alimentar. Vamos ler nossas Bíblias. Não vamos ler de qualquer maneira. Vamos ler nossa Bíblia do começo ao fim. Vamos ler nossas Bíblias com uma diligência diária. Vamos fazer dela nossa grande necessidade. Sem ela você vai ser enganado por Satanás. Não se engane. Não pense que você é sábio, é o esperto. Sem ela, qualquer líder pode enganar sua mente, enganar você, te corromper. Se você não faz da palavra de Deus a sua meditação diária, você está como uma presa fácil. É por isso que há pessoas que amam a verdade e tudo, mas volta e meia falam para mim assim: o que você acha de não sei quem? Nós ficamos espantados. Aquela pessoa está ensinando um monte de heresias, mas a pessoa não sabe, está esperando a nossa opinião. Se nós disséssemos: essa mulher está ensinando certo, ela acreditaria, porque ela não sabe. Ela depende de um homem para dizer: esta mulher está ensinando algo perverso. E se a pessoa não encontrar essa pessoa, ela vai seguir aquela perversidade, vai achar que aquela mulher ou que aquele homem é uma bênção. É capaz de ler um livro inteiro cheio de mentiras, cheio de falsas doutrinas, e achar: será que isso é ruim ou não? Pastor, esse livro é bom ou não? Ele não sabe. É o que Paulo está dizendo. Eu temo que vocês estão sendo enganados pela astúcia de Satanás. Por que não sabem? Porque aquela mulher parece ser tão devotada, tão santa, tão atenciosa, tão isso, tão aquilo, tão espiritual. Então nós podemos ler, nos encher da palavra de Deus, em constante oração para o Espírito Santo iluminar as nossas mentes. Você tem que se esforçar nisso. Charles Simeon, ele dizia algo que eu acho interessante. Ele disse: olha, a salvação é pela graça, justificação pela graça, mas conhecer a Bíblia é pela obra mesmo. Você tem que ler aqui, você vai ter que, não venha com essa coisa de que a graça, Deus me deu o conhecimento. Você vai ter que ler. Você precisa conhecer. Essa é a coisa que te livra. Eu tenho certeza que em nossos dias isso é mais difícil. Você passa o dia olhando a televisão e o rádio e a internet e o Facebook. Não dá tempo. O dia não cabe. As pessoas não leem a Bíblia. Elas chegam no final do dia e não leram. E pessoas, há 1,5 século atrás, na igreja, podiam expressar o conhecimento verdadeiro de Deus muito mais do que a nossa geração. Apesar de nós termos acesso a muito mais informação, mas não lemos. Então nós somos jogados de lá para cá, por qualquer coisa que as pessoas ensinam. A Bíblia é tão verdadeira agora como sempre foi. Sabe? O texto da Bíblia é o único bom, é a única coisa que faz a boa teologia. Eu leio vários textos com várias ideias, mas tem pouca Bíblia lá. Tem muita ideia de homem, muita estratégia, muita inteligência, mas está vazio de Bíblia. Não é boa teologia. O texto inteiro não tinha textos quase nenhum. E quando eles aparecem deturpados.
Os sites têm muita opinião e pouca Bíblia. A Bíblia é a espada do Espírito. Com que você espera lutar, com que eu espero lutar. Não é pegar a Bíblia e sair tacando as pessoas. É só uma figura. Eu tenho que encher a minha mente da palavra de Deus para lutar contra o erro. Em segundo lugar, junto com esse conhecimento bíblico, a igreja hoje não estaria nessa situação. Se você tivesse familiarizado, se as pessoas estivessem familiarizadas com a história da reforma. Mas grande parte dos cristãos não sabem nada sobre a reforma, nem os reformadores, nem o que eles ensinaram. Eles são incapazes de ver que o que a igreja evangélica ensina hoje era o que a igreja católica ensinava, e que eles ensinam hoje exatamente o oposto daquilo que os reformadores ensinaram, e que eles são bons defensores das doutrinas da igreja católica medieval, mas eles não sabem, eles sequer sabem maus nomes. Então, a maior parte dos cristãos hoje tem uma visão inadequada da reforma, das doutrinas e do que aconteceu, mas eles dizem: nós somos protestantes, somos a herança dos reformadores. Não são, eles lutam contra as doutrinas reformadas. Nós não temos a ideia da superstição e da escuridão que a reforma libertou nossos pais antigos. De tal maneira, nós não temos essa ideia que estamos na mesma escuridão que aquelas pessoas estavam. Eu estou plenamente convencido de que se as pessoas só conhecessem a história da reforma, elas estariam livres da maior parte dos enganos dos nossos dias. Mas há uma ignorância total. As pessoas estão completamente enganadas sobre aquilo que a reforma foi. Então, se nós estudarmos a Bíblia diariamente com toda atenção, e estudarmos seriamente a história da reforma, estaremos seguros para sentir o impacto daquilo que Paulo diz: eu tenho medo de Satanás, com a astúcia que enganou Eva, tenha corrompido a mente de vocês. Então as mentes são desviadas da pura e sincera devoção a Cristo. Então Paulo diz em 2 Coríntios 11:3: mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidas as vossas mentes, e vocês tenham se apartado da simplicidade que há em Cristo.